Mês de junho está chegando. Sem sombra de dúvidas, a pergunta que eu mais recebo aqui no canal no YouTube é: Charlison, é pecado participar das festas juninas? Ou, Charlison, a escola do meu filho vai fazer festa junina, eu posso deixar ele participar? Estas e outras perguntas nesse sentido são as que mais têm sido feitas nesses últimos dias, e eu decidi fazer esse breve vídeo para falar um pouco sobre esse tema. Mas antes eu quero convidar você a fazer parte dessa família. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like já de uma vez aqui nesse vídeo para você não se esquecer. E se você puder e quiser, torne-se membro desse canal, assim você estará me ajudando também, ok? E também não esqueça de deixar o seu like. E logo após a vinheta nós vamos ao vídeo. Uma coisa não se pode negar: de fato, a festa junina, ou as festas juninas, têm a sua origem no paganismo. Antes mesmo da Idade Média, no hemisfério norte, as pessoas já celebravam a chegada do verão, que acontecia no mês de junho. Elas faziam isso para honrar os deuses da natureza e da fertilidade, e aproveitavam tal celebração para pedir uma colheita farta e abundante. Nessa data, as pessoas celebravam a colheita de cereais, como o milho, por exemplo. Hoje em dia, o milho é um ingrediente muito usado nas comidas tradicionais das festas juninas. As fogueiras, que hoje é um símbolo muito comum nas festas juninas, também tem a sua origem nesta celebração pagã. Era costume acender fogueiras nestas festividades ou nessas celebrações como ato de adoração a esses deuses da natureza e da fertilidade, como eu já disse. Quando a Igreja Católica ganhou influência na Europa durante a Idade Média, ela desenvolveu um papel importantíssimo na dominação da vida sociocultural e política das pessoas da época. Contudo, o cristianismo estava tendo uma certa dificuldade em acabar com a popularidade dessas festas pagãs. Então, uma das estratégias que o catolicismo ou o cristianismo usou para atrair as pessoas, para converter as pessoas à sua religião, foi a incorporação de elementos cristãos nesta festa pagã. Desta forma, a festa da colheita passou a ser um evento para celebrar os santos católicos, como São João, Santo Antônio e São Pedro. Aí a pergunta que nos vem é: agora, sabendo de tudo isso, é ou não é pecado o cristão participar da festa junina? Bom, há pessoas que defendem que é pecado participar dessas festas. E eles usam como argumento exatamente esse fato, dessas festas terem sua origem no paganismo. Porém, minha gente, esses mesmos cristãos que dizem ser pecado participar da festa junina, porque ela é uma festa pagã, comemora o Natal, por exemplo. E o Natal também é uma festa pagã. Esses mesmos cristãos que não comemoram a festa junina, comemoram, por exemplo, a Páscoa, que também é uma festa pagã. Uai, Charles, a Páscoa não é uma festa comemorando a ressurreição de Jesus? Originalmente não. O mesmo que a Igreja Católica fez com a festa junina, ela também fez com a Páscoa. Ela incorporou uma festa pagã e simplesmente lhe deu um sentido religioso. O mesmo cristão que não participa da festa junina por ela ser uma festa pagã, também celebra o Réveillon, a virada do ano. E esta celebração também é uma celebração pagã, é uma festa do paganismo em adoração ao deus Jano. É exatamente por isso que o Réveillon acontece exatamente na virada de dezembro para janeiro. Os mesmos cristãos que dizem ser pecado participar de festa junina celebram aniversário. E a celebração de aniversário também tem a sua origem no paganismo, minha gente. Então, se a gente for seguir essa lógica de que não pode participar de festa junina porque a sua origem é pagã, a gente não poderia celebrar nenhuma outra destas celebrações que eu citei anteriormente. Agora, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16. Está escrito assim: portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre dias santos, e sobre as festas da lua nova, e sobre o sábado, porque tudo isso é apenas uma sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo. Versículo 18. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões, insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si.
pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês, porém, veja só esse porém, vocês, porém, morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais a estas regras como não toquem nessas coisas, não prove daquelas coisas, não peguem nada. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornaram inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem uma adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. E o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3 concluem essa ideia. Olha o que Paulo diz. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, estejam interessados nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas do alto e não se preocupe com as coisas daqui de baixo. O que Paulo está nos ensinando aqui? É pecado participar destas festas? Eu posso participar dessas festas? Depende. Depende de onde está a sua mente. Depende de onde está o seu foco. Porque, de fato, existem pessoas que comemoram tais festas com o propósito de adoração a deuses pagãos. Existe, claro. Agora, a grande maioria das pessoas, ao participarem das festas juninas, tem como propósito simplesmente sair com a família, se divertir, brincar, passear com os filhos, sair da rotina de casa. O que importa, nesse sentido, é a intencionalidade e não o fato de você, por exemplo, ir numa barraquinha onde está vendendo um canjicão, por exemplo. Charles, mas lá nas festas juninas as comidas são sacrificadas a ídolos. Vamos ver o que Paulo diz a respeito desse tema. Eu vou ler com você o capítulo 8 de 1 Coríntios. Está escrito assim: agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Isso é Paulo dizendo, né? Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche as pessoas de orgulho. Mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto ao comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não representa coisa alguma. Um ídolo, na verdade, nem existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e senhores. Mas, para nós quem? Nós que tivemos a compreensão do Evangelho, nós que tivemos a iluminação do Evangelho. Para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos e existimos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Mas nem todos têm essa compreensão. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca. Por isso, elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Por quê? Porque a mentalidade, a compreensão ainda é fraca. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não estamos perdendo nada se não comermos e também não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas cuidado, para que essa liberdade que vocês têm não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Que não existe importância alguma quando aquilo não tem significado algum para você. As coisas têm o significado que nós damos para elas. Por exemplo, para mim, um canjicão vendido numa barraquinha nas festas juninas é apenas um canjicão. E pronto, é apenas para matar a minha vontade de comer canjicão. Para outras pessoas, e essas outras pessoas, nas palavras de Paulo, são pessoas fracas na fé,
são pessoas que ainda não amadureceram na fé. Para essas pessoas, aquilo ali é um alimento oferecido a um ídolo. E essa pessoa, ela sente que se ela comer desse alimento, ela vai se tornar impura, vai ficar distante de Deus. Paulo está dizendo, não tem nada disso, mas para esta pessoa a coisa é assim. Por quê? Porque ela criou isso na mente dela. E Paulo vai dizer, apenas tome cuidado para que a liberdade de vocês não faça um fraco tropeçar. Agora, quem são os fracos na fé que Paulo está dizendo aqui? Será que é aquele irmão da igreja que está de olho em você, observando se você vai participar da festa junina? Será que é aquele pastor que vive lá no púlpito da igreja pregando que é pecado e se te vê numa dessas festas te exclui da congregação? Não. Os fracos na fé aqui nesse contexto são pessoas sinceras que haviam saído do paganismo e haviam se convertido ao evangelho. Em relação a essas pessoas, Paulo diz aos irmãos mais maduros na fé, cuidado para a liberdade de vocês não tropeçar essas pessoas. É melhor ter amor. Minha gente, a resposta para tudo é o amor, é o bom senso. Se o que eu vou fazer atrapalhar de alguma forma a fé genuína de alguém, e eu coloco entre parênteses, fé genuína não tem nada a ver com religiosidade. Gente religiosa tem que ser confrontada mesmo. Agora, existem pessoas que têm uma fé genuína, que estão conhecendo o evangelho e que estão crescendo, ainda estão como bebês e estão aprendendo de forma genuína o evangelho. Em relação a essas pessoas, nós temos que ter cuidado para que a nossa liberdade, e perceba que a palavra liberdade, não há nenhuma proibição que você participe destas festas. Porém, isso com bom senso. Por quê? Porque a sua liberdade pode acabar fazendo uma pessoa sincera tropeçar na fé. E eu concluo esse vídeo dizendo, não se preocupe com pessoas religiosas. Não se preocupe com pessoas hipócritas. Agora, tenha muito cuidado para que a sua liberdade não atrapalhe o desenvolvimento espiritual de pessoas do bem, de pessoas que estão genuinamente crescendo no evangelho. Charleson, é pecado ou não participar de festa junina? Não, não tem nenhuma proibição. O fato é que o que importa é a consciência com a qual você participa de tal festa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e nós nos veremos nos próximos vídeos. Beijão!